Esse aí, o Martínez, o Gabi Martínez, do Braga, seguramente o Pinto conhece bem e o Jardim também. Só que parece que não casaram os valores divulgados pelo Braga News em relação ao que o Cruzeiro de fato ofereceu, né, Thiagueiro? O valor tem o valor exato que o Cruzeiro ofereceu. Não, exato aliás, não, próximo não, do que o Cruzeiro não. ofereceu, desculpa, eu me equivoquei. É um valor estimado, talvez, entre 5 e 6 milhões e meio, mas é estimado. Não é preciso esse valor, não. O que eu tenho é que o Cruzeiro, de fato, tentou a contratação do atleta. É um nome que agrada tanto ao chefe do departamento de scout, que é o Joaquim Pinto, quanto ao técnico Leonardo Jardim. No entanto, até o momento, o Cruzeiro não conseguiu avançar porque entende que a pedida do Braga é considerada elevada demais. E é por isso que o Cruzeiro, até aqui, não avançou. Mas a diretoria do Cruzeiro gosta bastante do jogador, a comissão técnica, o departamento de futebol num todo, gosta bastante do atleta e gostaria de tê-lo no elenco comandado pelo técnico Leonardo Jardim. Nos moldes pedidos pelo Braga, o Cruzeiro não vai avançar. E aí não vai avançar. O Valor disse hoje mais cedo que tem outros jogadores no radar e não é para ser diferente, né? Além do zagueiro, jogador de extrema, o Cruzeiro tem outros nomes. O maior que estaria interessado também no atleta, né? Então, se o maior, a nossa moeda aqui, cara, você pega esse valor aí e multiplica por 6. O euro tá quanto hoje, Thiagueiro? Tá por aí, 6. Quase 6 Deixa eu jogar no Google, o que eu Você descubro pega agora? aí 6 milhões de euros vezes 6 reais, é um valor muito alto. Um detalhe, ele não é titular absoluto lá. Eu conheço muito pouco ou quase nada. Ontem, depois que eu vi aqui, que eu fui ler alguma coisa, vi alguns vídeos ali no YouTube e tal. 6,38. 6,38, cara. Então, se o Cruzeiro, por exemplo, tiver de fato oferecido 6 milhões de euros, são quase 36,5. É grana, eu te Não, independente de vir ou não vir, eu já acho interessante os movimentos do Cruzeiro. Eu já acho que essa ideia de buscar jovens talentos, a gente tem que lembrar que o futebol português ele tem dado ano a ano grandes nomes para o futebol mundial. E quem chega primeiro vai conseguir um talento a ser lapidado e que vai estourar lá na frente. A busca do Cruzeiro hoje, a gente tem claramente, pela nova direção do Cruzeiro, pela gestão do Cruzeiro, e eu acho que muito, tendo como base as ideias do Jardim, é buscar jovens promissores. E pelo que a gente pôde apurar, pôde tentar buscar o máximo possível a respeito do Martins, é essa questão. 22 anos, teve uma média de... Ele teve 47 jogos na temporada, 25 deles como titular, então teve uma boa média de participações nos jogos do Braga. Então, é um bom movimento. Se vai acontecer ou não, eu não sei, mas abre um precedente para a gente aguardar movimentos tão criativos quanto esse que nós estamos vendo. Que eu acho que às vezes essa surpresa de buscar um jogador que pode estourar aqui, eu acho interessante. Então, é um movimento novo do Joaquim Pinto, junto com o Leonardo Jardim, para fazer algo diferente no Cruzeiro e fugir um pouco daquelas mesmices que a gente vê dentro do nosso futebol. O HG, o Gabriel que tá no Braga, mas é um jogador espanhol, né? Assim, até notícia trazida ontem pelo Samuel, que é o seguinte: o Cruzeiro fez de fato a proposta oficial, chegou à mesa do Braga, não foi sondagem, com tudo direitinho. Os valores é que realmente a gente não conseguiu chegar nos valores exatos, mas dá para cravar que a proposta de 8 milhões de euros que o Braga disse ter sido oferecido pelo Cruzeiro não foi esse valor. Ponto. Não foi. E o outro detalhe, a gente sabe, né, HG? Às vezes as coisas podem mudar no futebol. O Cruzeiro, nesse caso, não está querendo fazer como já fez em outras circunstâncias. Exemplo, o Valentim, onde mandou uma proposta oficial, o Vélez recebeu, e aí o Vélez fez a contraproposta e o Cruzeiro fez uma nova proposta. O que hoje tem por parte do Cruzeiro já foi feita uma proposta com todo entendimento de mercado e uma valorização interessante por parte do Cruzeiro, que evidentemente o Braga não tem que achar interessante, mas o Cruzeiro não vai subir, repito, hoje o sarrafo nessa negociação. Então, ela tem mais chances de não vingar, porque o que está lá na mesa, o Cruzeiro não está disposto a subir, porque já fez exatamente todo o estudo de caso que entende que seria uma oferta justa a oferecer um jogador que tem um talento em potencial de acordo com o departamento de scout do Cruzeiro. Então, essa é a situação, HG. Muito bem. Então estamos aqui acompanhando. Eu até enviei mensagem aqui para uma pessoa do Cruzeiro agora para saber se houve algum novo componente nessa história, esse, um novo capítulo e tal, se vai avançar, se não vai. Enfim, a gente vai continuar buscando mais informações. Agora, me parece, né, Thiago, uma prioridade mesmo, porque o Cruzeiro falou de zagueiro extrema e exatamente as duas posições que o Cruzeiro vem trabalhando. Não tem nada de zagueiro até o momento? Tem, né? Só que a gente não sabe quem é. Hoje o Cruzeiro trabalha muito em sigilo. Mas a diretoria do Cruzeiro está atrás, sim, de um zagueiro canhoto que jogue ali pelo lado esquerdo da defesa e que possa ser o cara como um substituto ou alguém que dispute a posição
com o Vidalba. Porque na cabeça do Cruzeiro hoje, essa é a principal necessidade. Então o Cruzeiro vai atrás disso, dá à procura disso, que é também, obviamente, o ponto. Mas são duas posições que hoje eu considero carentes. Não vou dizer muito carentes, não, mas carentes. Mas não tem pressa, Thiago. Sem pressa. Você acha que Sem não precisa ter pressa? Sem pressa. Eu acho que precisa, eu tinha. Acho que o Cruzeiro é do jogo. Eu acho que o Cruzeiro, o elenco que o Cruzeiro tem hoje, o time nas mãos que o Leonardo Jardim tem hoje, eu não vejo pressa, aquela extrema necessidade. Mas eu tinha, se você perde o Christian ou o Wanderson, aí você tem o Marquinhos. Se você perde os dois, Deus me livre e guarde, mas assim, por lesão e suspensão. Aí quem que você vai colocar? Mas você não pode mudar a maneira de jogar, você vai ter o Matheus Henrique voltando. O Mateuzinho tá voltando. Você tem que mudar a maneira de jogar. Então, assim, eu acho que existe uma necessidade. Se você perde dois zagueiros por suspensão, ou os dois por suspensão, ou os dois por suspensão, você precisa de mais um zagueiro. Cara, eu acho que tem necessidade pela questão da manutenção da forma de jogar. Tem extrema necessidade. Eu não vejo o Cruzeiro... Extrema necessidade não é, mas é necessário. Eu não vejo o Cruzeiro com pressa no mercado. Pressa não tem. O Cruzeiro tá agindo de forma cautelosa. Mas a gente olha pro elenco e aí você fala, cara, o que o Cruzeiro precisa nesse momento? Ele precisa dessas duas funções. Ele precisa de um ponta que jogue pelos dois lados. Não, ele precisa de um zagueiro que jogue pela esquerda. Não, isso aí até os então, nomes... assim, é uma necessidade. Sim. Eu acho que o Cruzeiro precisa disso e o ideal é que esses nomes estivessem aqui já amanhã, que é o dia 10. É óbvio que esse é o mundo ideal por causa disso. Você perde o Wanderson pro jogo seguinte. O Wanderson teve um problema, jogou Marquinhos. Um desconforto muscular, jogou Marquinhos. Cai o time. Eu acho que tecnicamente hoje o time ainda cai. Eu não tenho nenhum tipo de restrição em relação ao Marquinhos. Acho absolutamente promissor. Lembro dele surgindo no São Paulo com o Crespo, inclusive, lá em 2021. Mas o time cai. Então vamos lá. O Eduardo já jogou em 3 funções dentro do meio-campo do Cruzeiro. Né? O Cruzeiro já utilizou ele em 3 funções no meio-campo. Você citou aí, se o Christian sai, se o Wanderson sai. Cara, você tem o Eduardo que é um coringa. Você tem o Mateuzinho voltando. Você tem os meninos da base. Então, assim, eu acho não é urgência, o time. Não é urgência. A janela abre dia 10, vai até o dia 2 de setembro. Não tem urgência. Né? Agora, inclusive eu recebi aqui agora, o negócio com o Gabriel Martinez está travado, pelo menos por enquanto, e pega exatamente nessa diferença, que o valor destacou ali. O Cruzeiro ofereceu um valor bem melhor e essa pessoa me disse que agora está travado. A gente ofereceu um valor bem menor do que eles querem e o Mallorca está interessado. Então o Cruzeiro está esperando, o Cruzeiro está na dele. O Cruzeiro está na dele. Em outras frentes, né? A proposta está lá na mesa do Braga. Com o Gabriel Martinez é que travou, mas o Cruzeiro está de olho no mercado. Tá. E uma outra coisa aqui que casa com o que o Elton está dizendo aqui, até deve ter alguém assistindo, deve ter alguém, não, seguramente está assistindo, disse aqui que não é sangria desatada. Não é, Gagê, porque para mim, um zagueiro chegaria para fortalecer o setor. Porque hoje não é problema a zaga com Vidalba e com Fabrício Bruno. Só que você tem que pensar ao longo da temporada, os jogos que vão acontecer, o restante do primeiro turno, todo o segundo turno, a Copa do Brasil, que o Cruzeiro pretende passar além das oitavas de final, que se encontra agora contra o CRB. Então você tem que imaginar para frente, o fortalecimento de setor. Né? Hoje, o Cruzeiro, efetivamente, beleza, o Gamarra participou lá da Vitória Cup, mas os zagueiros mesmo, que o Jardim olha e, digamos, é a zaga titular com o Jonathan Jesus. O Gamarra, se precisar de usar, usa, mas talvez ele gostaria de não utilizá-lo. Você acha que não mudou em nada? Nada, absolutamente. Não, eu tenho certeza que não mudou. Até por conta dos 4 meses que o Jardim está no comando técnico, ele falou disso, inclusive, após o jogo contra o Defensa e Justiça, onde ele diz, esses jogos aqui não vão mudar o patamar dos atletas dentro do elenco, porque eu já estou no Cruzeiro há 4 meses e já tenho o entendimento do que cada um é capaz de fazer, Elton. Pelo menos a gente não tem que acreditar piamente naquilo que dizem os dirigentes, os técnicos, mas nesse sentido, eu acho que ele tem razão. Ele já avaliou, não vão ser esses 2 jogos que mudaram aquilo que ele veio acompanhando os atletas nos últimos 4 meses. E com relação ao ponta, HG, só para fechar, eu acho que o ponta é uma necessidade não para o Cruzeiro jogar da forma que joga, porque o Cruzeiro já joga sem pontas efetivamente. Tem o Wanderson do lado, ele chama a posição do Christian de ponta também. Eu acho que um ponta com uma capacidade de realmente conseguir destravar jogos, onde de repente o adversário está mais fechado, uma defesa difícil, um ponta desta qualidade elevaria até o nível do Cruzeiro. Não seria nem para manutenção da forma que o Cruzeiro joga. Porque se a gente for avaliar bem, o Cruzeiro tem de fato o Wanderson e consegue jogar da maneira que joga nos últimos meses. Você falou isso aí, me veio uma coisa instantânea na cabeça. Você disse aí que ele, nesses 4 meses, ele já entendeu e sabe o potencial de cada um. Palavra dele. Palavra dele. Como é que fica, então, o Wallace nessa história? O Wallace porque nesses 4 meses o Wallace não apresentou nada, né? E aí? Então não seria então o momento de colocar ele na vitrine mesmo e forçar eu não duvido. Mas se chegar uma proposta, hoje você acha que ele não sai? Hoje... Tá. Não. Mas peraí, depende do Wallace também, né?
Porque assim, o Cruzeiro quer o que o Wallace quer. Não, isso o Wallace não. não quer sair, a gente sabe Então, o disso. Elton falou o Boa seguinte, pra todo mundo, Thiago. chega Thiago, uma quando eu falo proposta. chegar a proposta, é boa pra todo mundo. Chega uma Vai proposta. embora. O Cruzeiro acha chegaram viável propostas e o do Wallace Wallace, quer ir. E o Wallace não quis sair. Porque a proposta era boa pra ele. O Wallace já trouxe isso pra gente. É que é o seguinte, vamos lá. Nós falamos aqui de jogadores que por vezes não querem sair de determinados clubes e o assunto na oportunidade era do Atlético. No Cruzeiro, já falei aqui, eu falei com 2 jogadores. Ninguém quer sair do Cruzeiro. Ninguém quer sair por razões óbvias. Por quê? Pagamento sai até adiantado, estrutura, o equilíbrio no trabalho do dia a dia, cada um na sua, não há atropelos. Hoje o sistema funciona bem. Então eu falei com 2 jogadores, os caras acham que a gente inventa isso, cara. Que jogador não te liga, que técnico não te liga, que dirigente não te liga, que ninguém fala nada, que você não tem informação. Que Mas você inventa. pensando no 2 Wallace. jogadores falaram, não quero sair, não tem jeito de sair daqui. Aqui é bom pra caceta, é bom por isso, entenderam? E outra coisa, como é que o cara vai querer sair de um time que tá encaixado, mesmo que ele não seja titular, com salário em dia, estrutura, etc e tal? Posso só trazer uma Aí informação? vai ao encontro que você tá falando. Se chega uma proposta que o cara entende como boa, e o Cruzeiro entende como boa, vai embora, não fica. Só trazer uma informação. Só que ele é caro. O Wallace está determinado. Assim, aí vai falar, então, por que ele não está determinado em 1 ano de Cruzeiro? Tá, pessoal, não é isso que eu estou dizendo. Ele vai ficar determinado só a partir de agora, não é isso. Mas ele entendeu que precisa realmente, de fato, conseguir ser mais útil. Ele está extremamente... Isso demorou, Carlinhos. Não, aí, Elton, assim, eu não vou fazer julgamento disso. Ele, de fato, é um jogador que tem 1 ano de Cruzeiro, tiveram trocas no comando, ele sabe que está devendo. Eu não vou... O que eu estou trazendo aqui não é isso. O que eu estou trazendo é que há, de fato, hoje, entre ele e Jardim, há uma vontade grande. Ele não quer deixar o Cruzeiro, não é somente pelo contrato bom que ele tem com o clube, não é isso. Ele quer fazer parte, ele quer mostrar o porquê dele ter vindo parar no Cruzeiro. Claro, não vai sair do Cruzeiro para, igual, por exemplo, o Breno sugeriu, colocar na vitrine. Vai comprar? O Cruzeiro hoje, os jogadores que ele vier a desfazer, o Dinheiro foi uma exceção porque o caso do Dinheiro é extremamente complexo. O Cruzeiro aceita negociar o Lautaro, mas não aceita empréstimo com se realizar tantos jogos, aí compra obrigação de compra. Não, Cruzeiro, se sair alguém do Cruzeiro, nesse momento, vai ter que chegar a proposta dentro daquilo que entende e deseja o Cruzeiro. Do contrário, vão seguir. E o Wallace, ele conta hoje com a confiança do Jardim, no sentido de, quem sabe, recuperar um futebol que ainda no Cruzeiro ele não conseguiu demonstrar. Um esquema, por exemplo, de uma equipe chegar e falar, olha, a gente arca com os salários dele, só... Não. Não, isso não Isso aí interessa o ao Cruzeiro Cruzeiro. não faria. O Cruzeiro já teve pelo Lautaro, tá? O Cruzeiro já teve proposta, sem ser desse jeito, pelo Wallace, como o Thiago trouxe aqui. Ele sabe até melhor nesse sentido. E não. Então, só para deixar bem claro assim, jogadores podem até sair, mas vão ter que sair de uma outra. O Peralta também é uma exceção da regra, porque o Peralta, o Cruzeiro emprestou ele ao Cerro Porteño, mas o Cruzeiro trata caso a caso diferente. Não quer dizer, queremos jogadores que estão disponíveis para sair do elenco, todos são a mesma situação. Não, são casos diferentes.